Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao terceiro e último dia da campanha de restauração de vida. Continuemos aqui firmes, clamando ao Deus que restaura todas as coisas. Oremos juntos. Senhor meu Deus, Pai amado, Deus de graça, de misericórdia e de fidelidade, neste terceiro e último dia, me coloco mais uma vez diante da Tua presença, com o coração quebrantado, com a alma rendida e com o espírito sedento de Ti, porque só o Senhor é capaz de restaurar o que foi perdido. Só o Senhor é poderoso para levantar aquilo que desabou, para curar o que foi ferido e para dar vida onde só havia escuridão. Pai, em nome de Jesus me aproximo agora do Teu trono, com temor, com reverência, mas também com esperança, porque sei que os Teus ouvidos não estão surdos e os Teus olhos não estão cegos. Sei que o Teu braço continua estendido e a Tua mão ainda alcança os corações cansados, as almas abatidas, os filhos e filhas que clamam por restauração. Senhor, eu creio e por isso oro. Eu oro porque sei que estás vivo, que Teu Espírito se move com liberdade, que o Teu amor cobre multidões de pecados, que a Tua presença dissipa toda a culpa, toda a dor e todo o vazio. E neste último dia, neste momento tão precioso, eu clamo por vida, clamo por recomeço, por cura nas emoções, por restauração na mente, por restauração no lar, nos relacionamentos, nas forças, no ânimo e nos sonhos. Clamo por uma mudança real, não só por palavras bonitas, não só por consolo temporário, mas por um mover verdadeiro, por uma visitação profunda, que entre na minha casa, que toque a minha história e que transforme tudo ao meu redor. Pai, quantas vezes me senti incapaz, cansado, desanimado, derrotado por dentro, mesmo estando de pé por fora. Quantas vezes me perguntei se ainda havia jeito, se havia restauração possível, se havia futuro para mim. E hoje eu entendo pela Tua palavra que tudo o que está quebrado pode ser restaurado por Ti. Tudo o que está morto pode ressuscitar quando o Senhor sopra. Tudo o que foi perdido pode ser devolvido quando a Tua mão se move. Deus de restauração, neste terceiro dia, visita os corações agora. Aqueles que oram comigo, aqueles que estão cansados de tentar, aqueles que pararam no meio do caminho, aqueles que perderam tudo, aqueles que estão se arrastando pela vida, como se nada mais fizesse sentido. Alcança essa pessoa agora, Pai. Toca onde ninguém pode tocar, sara as feridas antigas, cura os traumas, remove os fardos que pesam sobre os ombros, quebra as correntes que prendem os sentimentos, as dores não resolvidas, os medos do passado e os erros que pareciam imperdoáveis. Tu és o Deus que apaga o passado, que limpa a alma, que cura os sentimentos e que dá um novo nome, uma nova chance, uma nova vida. Senhor, a Tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por isso, neste último dia, eu clamo por essa renovação completa. Renova, Senhor, renova a alma cansada, renova a fé que quase morreu. Renova os projetos que foram engavetados, renova os laços quebrados. Renova o casamento que se perdeu, renova os vínculos familiares, renova a intimidade com o Teu Espírito, renova a vida espiritual, renova a sede pela Tua presença. Que haja restauração, Pai, onde só havia ruína, que haja luz onde tudo parecia escuro, que haja direção onde só havia confusão, que haja paz onde reinava o medo, que haja reconciliação onde havia distância, que o Senhor entre nos corações como médico, como pai, como amigo, como conselheiro e como rei, porque Tu és tudo isso e muito mais. Tu és o Deus que sara a terra, que cura a alma, que fortalece os caídos, que levanta os esquecidos, que exalta os humildes.
e que restaura os vasos rachados com o óleo fresco da tua presença. Senhor, eu continuo em oração, continuo te buscando, continuo clamando, porque reconheço que sem ti nada posso fazer. Reconheço que tudo o que tenho, tudo o que sou, tudo o que vivo, só faz sentido se vier das tuas mãos e se estiver dentro da tua vontade. Neste momento, Pai, eu quero orar por aqueles que carregam o peso do passado, por aqueles que ouviram palavras cruéis, sentenças negativas, marcas profundas deixadas por pessoas que não souberam amar, por vozes que tentaram sufocar a identidade, que quebraram a autoestima, que roubaram a paz e a alegria de viver. Meu Deus, quebra agora essas fortalezas emocionais. Desfaz os grilhões invisíveis que prendem os pensamentos, que aprisionam os sentimentos, que impedem a pessoa de viver com leveza, com liberdade, com alegria. Restaura a identidade daquele que se perdeu tentando agradar os outros. Restaura a dignidade daquele que foi humilhado. Restaura a confiança de quem foi traído. Restaura a imagem de si mesmo que foi distorcida pelos traumas e pelas críticas. Tu és o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Tu és o Deus que chama Lázaro para fora, que chama Pedro de volta, que chama Davi de rei mesmo quando todos só viam um pastor comum. Tu és o Deus que olha além das aparências, além do histórico, além dos erros. Por isso, neste dia, Pai, restaura aquilo que os olhos humanos não veem, mas que pesa no fundo da alma. Aquilo que ninguém sabe, mas que dói todos os dias. Aquilo que não foi dito em palavras, mas foi gritado em lágrimas silenciosas. Restaura o interior, Senhor. Restaura as emoções machucadas. Restaura a sensibilidade que foi perdida com os traumas. Restaura a confiança que foi quebrada com as decepções. E mais do que isso, Senhor, restaura a fé. Há pessoas orando comigo que já não conseguem mais crer, que oram por costume, mas não esperam resposta, que acreditam que o tempo delas já passou, que pensam que o Senhor se esqueceu. Mas eu clamo agora, em nome de Jesus, que o teu Espírito sopre sobre elas, que renove a fé adormecida, que reacenda o fogo no coração, que devolva o brilho nos olhos, a vontade de viver, o prazer de sonhar de novo. Deus, tira todo o cansaço espiritual, todo o esgotamento emocional, toda a sensação de fracasso, de abandono, de inutilidade, e planta no lugar disso a certeza do teu amor, a segurança da tua graça e a convicção de que tudo o que foi perdido pode ser restaurado em ti. Eu oro também, Pai, por aqueles que estão enfrentando guerras em casa, lutas silenciosas, brigas que se repetem, palavras que ferem, ambientes pesados, frieza nos relacionamentos. Restaura o lar, Senhor. Toca nesse casamento que parece sem solução. Restaura o diálogo. Restaura o amor. Restaura o respeito. Entra nessa casa como príncipe da paz, como mediador fiel, como luz que dissipa toda a confusão, todo o orgulho, toda a mágoa. Restaura também a relação entre pais e filhos, irmãos, familiares distantes. Restaura laços de sangue que foram rompidos por mágoas antigas, por disputas, por palavras mal resolvidas. Ensina-nos a perdoar. Ensina-nos a recomeçar. Ensina-nos a amar de novo. Senhor, neste terceiro dia, que seja o tempo da virada, o tempo de reconstrução, o tempo de restituição, tudo aquilo que foi roubado pela dor, pela dúvida, pelo pecado, pela negligência, que seja agora devolvido, que seja agora reconstruído, que seja agora firmado sobre uma nova base, uma base espiritual sólida, verdadeira. Eu não aceito, em nome de Jesus, viver uma vida pela metade. Eu não aceito carregar uma história marcada pela dor e não pela graça. Eu não aceito morrer espiritualmente, emocionalmente, afetivamente, enquanto o Senhor está vivo, enquanto o Senhor reina, enquanto o teu Espírito se move. Pai amado, neste terceiro dia me coloco agora diante de ti para te agradecer. Agradeço porque mesmo antes de ver, já posso crer que a restauração começou. Agradeço porque sei que a tua palavra não volta vazia.
Agradeço porque sinto o teu mover sobre mim, sobre minha casa, sobre tudo que eu tenho e sou. Sinto a tua presença me envolvendo. Sinto o teu espírito renovando minhas forças. Sinto a tua voz dizendo que ainda há esperança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deixou no meio do caminho. Obrigado porque mesmo quando eu achei que estava só, o Senhor estava ao meu lado. Mesmo quando eu não via saída, tu estavas traçando uma rota. Mesmo quando tudo parecia perdido, o Senhor já preparava